possamos experimentar, Senhor, o que há de para nós mais precioso, que é a Tua presença. Tocar ao Senhor, conhecer-te mais e melhor por intermédio da Tua Palavra e do Teu Espírito. Pedimos ao Senhor toda provisão para esse momento em torno da Tua Palavra, no coração de todos nós, Tua abundante graça, apesar do que nós somos. E nós também intercedemos pelo nosso irmão Eliseu. Que o Senhor possa revigorar as suas forças, restaurá-lo, Senhor. E que o Senhor possa prosseguir na vida dele, através da vida dele, fluindo da bênção do Senhor, da graça do Senhor, da palavra do Senhor. O Senhor dê discernimento ao irmão nesse final de viagem e o conduza, Senhor, de tal forma que ele possa experimentar o sustento da Tua presença na vida dele. Nós entregamos ao Senhor uma oportunidade futura que o Senhor possa preparar para que Ele possa estar aqui conosco. E nós então esperamos em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos prosseguir então nosso estudo da Palavra de Deus na Epístola aos Efésios. Vamos compartilhar um pouquinho mais com relação às figuras que o apóstolo Paulo usa para nos falar sobre a igreja, o significado da igreja, a beleza da igreja, o lugar da igreja no supremo propósito de Deus, esse lugar tão único, tão singular. E eu disse aos irmãos que nós iríamos compartilhar um pouco, na verdade, bem panoramicamente, 5 metáforas que Paulo usa para nos falar sobre a igreja, de uma forma tão multifacetada, tão linda. Paulo tem predileção por algumas figuras, das quais ele então faz uso. Nós já vimos que Paulo usa a figura da família para nos falar sobre a igreja, porque a igreja é a família de Deus. Aos Gálatas ele diz que nós recebemos espírito de adoção, e baseados nesse espírito nós clamamos Abba, Pai. Privilégio nosso. Nós que cremos no Senhor somos o único povo sobre a face da terra que chama Deus de Pai. Apenas os cristãos se referem a Deus como Pai, por causa da sua revelação em Jesus Cristo, seu Filho, e por causa da obra que o seu Filho então realizou na cruz, nos conduzindo ao seio do Pai. Nenhuma outra filosofia ou ideia, ou seja o que for por aí, se atreve a chamar Deus de Pai. Deus é sempre um Deus distante nas filosofias, seitas e religiões. Mas com relação à igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus, sua pessoa, sua obra, nós temos esse privilégio então de saber, conhecer e experimentar na mente, no coração, no espírito, que Deus é o nosso Pai. O Senhor disse assim: vós orareis assim. A primeira palavra, Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Então, que privilégio nosso. Então, Paulo usa muito essa figura da família. Todos não são família de Deus. Todos são criados por Deus. Família de Deus é constituída daqueles que creem no Senhor Jesus. Não apenas que Ele existiu como figura humana, mas creem nele como seu único, suficiente e pessoal Salvador. Esses são filhos de Deus. Aqueles que receberam o Senhor Jesus e se entregaram totalmente a Ele como seu único Salvador. E expressam através das suas vidas a comunhão com esse Salvador, com esse Senhor. Esses são os filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então há muita abordagem nesse assunto família. Nós já procuramos passar, mesmo que rapidamente, sobre essa figura tão linda. A primeira que Paulo usa, a igreja é a família do Pai. Depois ele fala também sobre o corpo, já falamos bastante. A igreja é corpo do Filho, corpo de Cristo. É família do Pai e corpo do Filho. Ela é corpo de Cristo. E como Paulo faz uso dessa figura de uma forma extremamente variada nas suas epístolas. Nós mal chegamos a examinar, por exemplo, 1 Coríntios 12, onde ele fala tanto sobre esse corpo,
um corpo que tem mãos e que tem pés e que não pode dizer a mão para o olho, porque eu não sou olho, não sou do corpo. Então ele mostra como aquele corpo funciona de uma forma linda, cheia de vida, de graça, e o mesmo corpo, através de diversos membros, expressa o único Senhor, né? Então Paulo usa essa segunda figura do corpo. Depois Paulo fala do templo. Nós examinamos na reunião anterior, uma linda figura também, que nós somos santuário do Deus vivente. Ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele fala desse santuário no aspecto corporativo e fala desse santuário no aspecto individual. Nós examinamos isso, esses dois ângulos, na reunião anterior. Todos os dois são muito preciosos. Um corresponde ao outro, né? Eles se intercalam, eles se correspondem. Nós também já vimos. A terceira figura é essa, santuário. Paulo usa uma quarta figura, também dizendo que a igreja é noiva, ou esposa de Cristo. Também é uma linda figura. Ele diz que há então um relacionamento próprio, caracterizado por amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, né? Então, diz o apóstolo João. Então, esse relacionamento de amor, Paulo o usa através, particularmente, da figura noiva. Porque é claro que noiva fala disso. Fala, acima de tudo, de um relacionamento de aliança, de amor. Então, Paulo fala que a igreja é noiva de Cristo. A igreja é a sua noiva, pelo qual ele morreu. Ele está conduzindo essa noiva até a plenitude da sua varonilidade. De tal forma que, como diz João, quando chegarmos na visão de João, mais para frente, nós vamos compartilhar, João viu lá em Apocalipse 19, aquelas bodas, lembra? Aquela noiva ataviada. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou. Uma linda figura também. A noiva seria a quarta figura. Então hoje nós vamos ver a última figura. 5 metáforas. Paulo também diz, por um ângulo agora assim bem diverso, mas à medida que compartilharmos um pouquinho, vamos poder observar que, embora diverso, seja correspondente, seja paralelo a tudo que ele já falou. Paulo também diz que a igreja é um exército do Senhor, que a igreja é um guerreiro do Senhor. Naturalmente falando, tanta distância nessas figuras, não é? O que tem a ver uma família com exército? O que tem a ver uma noiva com exército? Quase que nada, não é? Praticamente nada. Mas Paulo usa a figura então por vários ângulos, porque ele quer destacar certas verdades usando aquelas figuras. Tão rica é a igreja que nós precisamos de 5 símbolos para falar sobre ela, para que haja abordagem de diversos ângulos, né? Assim como foi com o Senhor Jesus. Quantas abordagens nós temos do nosso Senhor Jesus, a sua glória, na Bíblia, nos Evangelhos? Nós temos 4 abordagens. Cada evangelista enfocou o Senhor de uma forma, o mesmo Senhor. Não estão falando coisa diferente. Claro, estão falando da mesma pessoa. A mesma pessoa que é um rei, segundo Deus. O Senhor Jesus é rei. Sempre foi. Ainda que crucificado, ele é rei. Sua ressurreição provou isso, né? Sua vida humana, seu ministério. Aquele é um rei, segundo o coração de Deus. É um rei que lava os pés dos seus discípulos. É um rei que tem autoridade sobre demônios. É um rei que ressuscita mortos. É um rei que multiplica pães, não é? E é um rei que assume aquela tarefa tão servil, como acabei de citar, de lavar pés dos seus discípulos. Então esse é o rei. Mateus fala dele. Marcos fala que ele é o servo. Ele é o servo segundo o coração de Deus. Ninguém é servo como ele. Ele é servo com S maiúsculo. Depois vem Lucas nos dizer que ele é um homem, plenamente homem. Não tinha só figura humana, mas um homem com espírito humano, alma humana, sentimentos humanos, mente humana, afeições humanas, vontade humana e corpo humano. Tudo humano, menos o pecado humano. Porque ele não foi concebido por um relacionamento normal de um homem com uma mulher, mas concebido pela ação de Deus, o Espírito Santo no ventre de Maria. Então um homem real, mas sem pecado. Então Lucas faz essa abordagem. E depois João dá aquele voo de águia próprio dele e vai nos dizer que Jesus é Deus. É o próprio Deus encarnado. Deus conosco. Então os irmãos vejam 4 ângulos da mesma pessoa. Da mesma forma Paulo faz para a igreja. 5 ângulos.
do mesmo povo, a igreja. Então hoje nós vamos examinar o último ângulo, o exército, o guerreiro. É claro que mais uma vez a nossa intenção é apenas sermos panorâmicos. Essa é a finalidade de nós estarmos focando nesses alicerces. Nós não estamos entrando a fundo. Às vezes nós mergulhamos um pouquinho, mas logo tiramos a cabeça. Porque a finalidade é termos uma visão panorâmica. Porque esses assuntos nós iremos estudá-los até que o Senhor volte. Toda a nossa vida. Porque são assuntos extensos demais, né? Na palavra. Então vamos fazer apenas uma abordagem panorâmica sobre a igreja como o exército ou o guerreiro, se quiserem. Vamos ler Efésios mais uma vez. Os irmãos já perceberam que Paulo em Efésios usa todas as 5 abordagens. Em Efésios ele fala que a igreja é família, no capítulo 2. Em Efésios ele fala que a igreja é santuário, também no capítulo 2. Em Efésios ele fala que a igreja é corpo, capítulo 3 e 4 também. Em Efésios ele fala que a igreja é noiva, capítulo 5. E em Efésios ele fala que a igreja é exército, no capítulo 6. Todas as 5 figuras estão em Efésios. Porque Efésios é a carta da igreja, acima de todas as outras. É a carta em que Paulo mais fala sobre a igreja, na sua, então, forma tão facetada, né? Multifacetada, multicolorida. É a expressão que ele usa no capítulo 3, onde ele diz que pela igreja a multiforme, lembra? Multicolorida, sabedoria de Deus se tornará conhecida. A igreja mostrando, né, em uma face que ela é família, em outra face que ela é o corpo de Cristo, em outra face que ela é um santuário para Deus, em outra face que ela é a noiva de Cristo e vive em relacionamento de amor com Ele, e em outra face que ela é também um exército para Deus. Quanta coisa sobre o mesmo povo. Então vamos ver o que Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre a igreja como exército ou o guerreiro, né, de Deus. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Essa é uma expressão muito importante, pois nós vamos ver um pouquinho dela. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeiro item dessa armadura de Deus, a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmão, é interessante que desde que o Senhor começou os seus tratos com o homem que Ele criou, Ele deixou muito claro que no seu trato com o homem haveria esse foco além de outros, além da comunhão, relacionamento, amor, submissão, obediência e muitos aspectos da relação do homem com Deus, o homem que Ele criou. Você vê lá em Gênesis, lá nos princípios de tudo. Mas eu queria que vocês notassem, eu vou citar o texto para você abrir sua Bíblia, Gênesis 2, verso 15, abra sua Bíblia, por favor.
Note que nesse versículo, desde o início, isso vai nos ajudar aqui com uma base, um fundamento. Desde o início que o Senhor então criou o homem, soprou nele aquele fôlego de vida, Ele já disse ao homem, preste atenção, Gênesis 2,15, Ele já disse ao homem que haveria um aspecto do relacionamento desse homem que Ele criou com Deus, que envolveria a questão da batalha. Preste atenção na sua Bíblia, Gênesis 2,15, o que está escrito aí? E colocou o Senhor Deus o homem no jardim. Não é assim que está escrito? Para fazer o quê? Para o cultivar e o guardar. Veja essa palavra aí. Guardar. Agora, antes de eu continuar, vamos olhar mais uns 2 ou 3 textos do Novo Testamento. Abra comigo, por favor. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 1, verso 18. 1 Timóteo 1, 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então ele coloca 2 pontos. Qual o dever? Combate, firmado nelas, o bom combate. Vamos a 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, versículo 7. Na primeira epístola, Paulo exortou a Timóteo: combate o bom combate. No capítulo 4, ele fala dele com as seguintes palavras: combati o bom combate, completei a carreira, agora, e guardei a fé. Veja, guardei. Assim como nós vimos lá em Gênesis. O Senhor colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Claro que ali havia circunstâncias específicas, né? Antes da queda, Satanás não tinha invadido ainda o coração do homem com aquelas sugestões, e por isso mesmo ele devia guardar, né? Era exatamente contra isso que ele devia guardar o jardim. Era contra a invasão daquele que antes de Adão se rebelar contra o Senhor, ele já tinha se rebelado. Aquele que era aquele guardião tão altaneiro de Deus, um anjo de luz, Lúcifer, se rebelou contra Deus e foi julgado por Deus, porque não se contentou com sua própria glória, mas aspirou à glória de Deus. Então foi julgado por Deus, pela soberba do seu coração. Então esse próprio Lúcifer, ele então procuraria invadir aquela relação, não apenas no jardim, né? Você não deve ser tão simplório de pensar assim. Satanás não queria invadir o jardim, em primeiro lugar. Ele queria invadir o homem, o coração do homem. Então ele fez aquelas propostas e aquelas insinuações com relação à relação de Deus com o homem. É assim que Deus disse: não comerás toda a árvore do jardim. Primeiro ele sondou, para ver se ali havia a palavra de Deus. Então o homem, em primeiro lugar, devia guardar. O que o homem devia guardar? A palavra de Deus. Porque Satanás bateu ali e fez o primeiro teste. É assim que Deus diz? Ele faz uma pergunta. E o homem devia estar preparado para responder. Então Satanás fala assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Desde que ele falou uma coisa errada. Porque não é isso que o Senhor falou. Então Adão sabia que não era. Ele respondeu corretamente na primeira parte. Ele disse assim: de todas as árvores do jardim podemos comer. Realmente, foi isso que o Senhor falou. Mas aí ele vai fazer os acréscimos dele. Ele acrescenta algo que o Senhor falou. Ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer e nem mesmo tocar nele. Mas o Senhor não falou nada disso. Mas Adão acrescentou isso. Ele já foi além da palavra. Seu primeiro erro. E depois, então, Satanás vem numa segunda investida, quando ele viu que Adão foi além da palavra. A palavra de Deus nos exorta em mais de um lugar que nós não podemos ir além do que está escrito. E quantos hoje têm ido além do que está escrito? Alegando revelações pessoais. O Senhor me arrebatou e me revelou e me mostrou e tem mostrado isso e mais aquilo. Misticismo, indo além do que está escrito. O nosso fiel da balança para o discernimento de nossa vida cristã, do nosso andar, da nossa relação com Deus, é a palavra revelada da Bíblia e nada mais. Tudo que é acréscimo às Escrituras é espúrio. E nós vemos isso então desde Adão. Adão acrescentando algo que o Senhor não falou.
nem tocareis nele. Mas o Senhor não falou isso. Então Satanás faz uma segunda investida, e agora ele é mais violento. Ele fala assim para Adão: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Você consegue perceber o que Satanás está dizendo? Eu vou mudar as palavras para você entender. Satanás está dizendo assim: Adão e Eva, é o seguinte, se vocês tocarem nesse fruto e comerem dele, vocês vão ter tanto conhecimento quanto Deus tem. Agora, sabe qual é o problema de Deus? É que ele não quer ninguém igual a ele. Ele é um tirano. Então, se vocês forem igual a ele, ele vai ter um problema. Mas como para vocês verem? Vocês vão ter tanto conhecimento quanto ele. Satanás não estava mentindo totalmente. Toda meia verdade é uma meia mentira, né? Então Satanás usou uma meia verdade, que era uma meia mentira. Eles iriam ganhar um conhecimento que eles não tinham. Agora era um conhecimento em uma relação independente de Deus. Um conhecimento então que eles absolutamente não sabiam usar. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas escravos do mal. E de certa forma escravos do bem. Toda religião sem Deus e sem Cristo, sem a cruz de Cristo, o valor expiatório de Cristo, é o bem sem Deus. Pratica o bem, faz as boas obras, faz o que você puder, ajuda os outros, dá esmola e faz mais o quê? Né? Mais o que é ensinado, e você vai para o inferno com todas as boas obras. Não é? Porque o caminho de salvação não é pregação do bem, é pregação de Cristo e a sua cruz. É uma pregação que nós, né, por nós mesmos, nunca somos capazes de fazer o bem. Porque tudo que provém de nós tem motivação errada. Tudo que nós fazemos é baseado em troca, seja ela qual for. Há pessoas religiosas que pensam assim: mas eu dou em oculto, eu dou em secreto, eu não troco com ninguém, ninguém vê o que eu faço, ninguém vê o que eu dou, ninguém vê a boa obra que eu pratico. Mas, irmão, muitas pessoas trocam consigo mesmas. Elas trocam com a sua própria consciência. Elas fazem aquilo para apaziguar suas consciências acusadas, culpadas, com o senso de dívida que elas têm diante de Deus e querem pagar com as obras. Essa é a religião do bem. Ela cheira tão mal aos olhos de Deus quanto a religião do mal. Porque o caminho de Deus não é o do bem e do mal, mas sim o da árvore da vida. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se tornou o nosso pão da vida. É nele que nós temos a vida. Não é através do bem e muito menos do mal, mas é através do Senhor Jesus, que é a nossa árvore da vida. Então veja que a cabeça de Adão foi toda torcida naquela relação, naquele lugar que ele deu ao inimigo, ao invés de guardar a palavra de Deus. Primeiro há um acréscimo da palavra: não, nem podemos tocar. Deus disse que não é nem para tocar, mas Deus não disse isso. E depois Satanás investe, porque ele viu que de alguma maneira ele tinha um caminho ali. E diz assim: olha, é certo que vocês não vão morrer. Então ele aceita essa sugestão e faz o teste. E quando ele faz o teste, ele entra então numa confusão interior, espiritual, emocional e até física, terrível. A Bíblia nos mostra em Gênesis 3 o que aconteceu. Ele passou a ter vergonha de Deus, vergonha de si mesmo, vergonha da sua mulher, tratou de dar um jeito de se vestir, porque a sua nudez era uma vergonha. E quando Deus falou com ele, mais vergonha e mais medo, então escondeu atrás da árvore do jardim. Quando o Senhor o chamou: Adão, onde está? Vergonha, medo, confusão. Resultado do pecado. O melhor de nossas vidas naturais são isso, não é? São essa coisa, esse misto, vergonha, medo e confusão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa árvore da vida, né? Ele foi crucificado para que nós tivéssemos nele vida. Agora, irmãos, depois que nós nascemos de novo e a vida do Senhor está em nós, a nossa batalha espiritual não termina. Em certo sentido, ela apenas começa. Se antes nós estávamos ali absolutamente escravizados e sem chance de sermos libertos, como já falei, nem pelo bem, nem pelas obras, nem por coisa alguma, mas somente pela fé em Cristo, né? Pela sua obra na cruz. Se isso é uma verdade antes de crermos no Senhor, quando nós cremos no Senhor não é diferente. A nossa batalha espiritual, ela assume uma nova característica. Né? Antes, nós estávamos escravos, não era bem uma batalha. Nós éramos súditos e tinha um Senhor sobre nós. Esse Senhor é o pecado, Ele nos domina, Ele nos rege. Nós não tínhamos opção, nós só sabíamos pecar. Nós podíamos até tentar alguma outra coisa, mas não dava certo. Não é? Porque nós não temos recurso nenhum em nós mesmos. Agora, quando conhecemos o Senhor,
nós temos uma batalha espiritual completamente diferente. Agora não é súdito ou escravo. Agora nós sabemos que está em nós o Senhor. E há em nós uma nova natureza que esse Senhor plantou. Mas então nós percebemos, na medida que vamos andando com o Senhor, que também habita na nossa carne o pecado. E nós vemos então que nós enfrentamos uma batalha espiritual. Só que nós não somos mais escravos. Nós não somos marionetes mais. Em que o pecado simplesmente nos veste e diz, agora vai lá, agora vem para cá, agora busca esse prazer, agora busca outro prazer. Agora tenta apaziguar a sua consciência dessa forma, agora tenta dessa forma. E tantas pessoas correm para tanto lado, tentando apaziguar de alguma forma. Não é assim? Mas depois que nós cremos no Senhor, nós temos uma outra esfera de batalha espiritual. Agora nós conhecemos a verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Nós estamos absolutamente convictos disso. E há vida, né? Nós temos vida nele. Mas exatamente por isso a nossa batalha espiritual assume uma outra forma. E agora realmente é uma batalha. Porque embora nós tenhamos Ele em nós como nossa vida, nós ainda somos pecadores. A palavra de Deus deixa tão claro isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Sempre essa dialética, né? Espírito e carne. Então, a boa nova para nós é que nós não somos escravos nem do pecado, nem da carne, nem do mundo, nem de Satanás. Nós somos absolutamente livres. E se queremos experimentar isso em nossas vidas, só tem um requisito, um único. Não é fazer obra, é outro. É o que o Senhor falou, por exemplo, em João capítulo 15. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o único requisito. Nós queremos experimentar essa vida vitoriosa, permanecei em mim, o Senhor diz. Como? Nós vamos chegar agora onde nós começamos. João capítulo 15, verso 7, o Senhor vai nos ajudar nessa questão de permanecer nele. Como permanecer nele? Ele fala assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O Senhor está nos ensinando como que Ele pode permanecer em nós. E na verdade só tem essa maneira mesmo. Se as suas palavras permanecerem em nós. Irmão, por isso Satanás gastou tanto tempo nesses 2000 anos e ainda gasta hoje. E como gasta? 2000 anos de história da igreja. Ele tentando ocupar a igreja com tudo, menos com a palavra de Deus. Você já pensou nisso? Desses 2000 anos, em pelo menos metade desse tempo, 1000 anos, do século V até o século XV, são 1000 anos, é muito tempo. Nós temos a chamada Idade das Trevas. O que aconteceu nessa Idade das Trevas? Por que ela é chamada na teologia de Idade das Trevas? Porque a Bíblia não estava nas mãos do povo. Era um livro de antiquário. Estava lá em grego, latim, aqueles manuscritos que ninguém entendia, só os eruditos, só os monges. Estava trancada lá nos mosteiros. E o povo não tinha nenhum conhecimento da palavra da vida. Então essa era chamada de Idade das Trevas. O povo não tinha o que guardar, porque não tinha a palavra. E quem não tem a palavra não tem nada, né? Então o Senhor falou, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, né? Então os irmãos vejam, em primeiro lugar, como guerreiro de Deus, assim como Ele encarregou Adão lá no Éden, já citei o exemplo, o que nós precisamos guardar? Guardar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Ele mesmo. Não tem diferença entre Deus e a palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, Ele é revelado na palavra como o Logos. No princípio era o Logos, ou verbo. Palavra. Verbo é palavra. No princípio era o Logos, palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Irmãos, veem? Não há nenhuma diferença entre Deus e a sua palavra. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos em João capítulo 6, no verso 63, Ele fala assim, as minhas palavras são o quê? Espírito e são vida. Está vendo? Não há nenhuma diferença entre Deus e a palavra de Deus. Eles são essencialmente um. É por isso que quando Ele olhou para aquele túmulo daquele morto, já cheirando mal, de 4 dias, chamado Lázaro, e quando Ele falou assim, Lázaro, vai para fora. Lázaro se levantou e saiu para fora.
Porque as suas palavras são espírito e são vida. Não há diferença entre Deus e a palavra de Deus. Os irmãos veem por que Satanás range os dentes contra a Bíblia? Ele é capaz de levar os santos a se ocuparem com tudo, menos com a Bíblia. Ele é capaz de levar você a muita coisa, menos a palavra. Ele é capaz de fazer você levantar cansado de manhã, para você não gastar tempo com a palavra. Ele é capaz de encher sua mente de compromisso. Hoje eu tenho que comprar, hoje eu tenho que vender, hoje eu tenho que fazer, hoje eu tenho que visitar, hoje eu tenho... para que você não fique com a palavra. Não medite na palavra, não coma a palavra. Porque ele sabe que se você não comer, você vai ficar raquítico. E ele vai ter um acesso, então, na sua vida. Assim como ele teve na vida de Adão, que não guardou a palavra do Senhor, lá no Éden. Então, irmão, que coisa importante. Eu queria começar por aí. Se fosse o caso de enfatizar só isso essa noite, eu já me estaria satisfeito. A principal coisa que nós precisamos guardar é a palavra de Deus, porque ela é a revelação do próprio Deus a nós. E eu, como já falei, nós não vamos poder entrar em detalhes, esse é assunto para muito tempo. Mas se você estudar a batalha espiritual na Bíblia, já fiz isso uma vez aqui com os irmãos estudando Juízes, os irmãos se lembram? Se você estudar a batalha espiritual na Bíblia, você vai ver que ela se centraliza na questão da palavra. A armadura de Deus, ela tem um único instrumento de ataque. Se você ler lá, todos os outros são de defesa. É um capacete, é uma couraça, são as sandálias, não é isso? É o escudo, todos são instrumentos para se defender. Mas tem um único instrumento ofensivo nessa armadura de Efésios 6. Qual é? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Como que o Senhor Jesus brandiu essa espada lá no deserto, quando Satanás estava diante dele, não é? Satanás vinha com aquelas sugestões. Para o homem, tão magníficas. Te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorarem. E o Senhor se limitava à palavra. Ele dizia assim, está escrito, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele darás tudo. Manda que essas pedras se transformem em pães, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Você vê como o Senhor fez? Você vê que isso explica muito da nossa fraqueza, irmão. Muito mesmo. Nós somos fracos porque o nosso apego à palavra é pequeno. Nós somos apegados a tantas coisas, mas não à palavra, né? Mas realmente o Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres da palavra. Coma o pão todo dia. Coma o pão todo dia. Seu maná diário, a palavra. Porque se você não guardar a palavra, involuntariamente, claro, você vai conceder lugar ao inimigo na sua vida. Ele vai manusear você. Ele vai insuflar coisas em você. Ele vai colocar pensamentos na sua mente, dardos inflamados. Ele vai conduzir você para descaminhos. Ele já tem feito isso com muitos santos. Não há nenhum bom e nenhum invulnerável na vida cristã, muito pelo contrário. Todos nós somos vulneráveis, né? Então, essa é uma grande necessidade. Quando Paulo fala, combati o bom combate, o texto que nós temos aberto aí, completei a carreira e guardei a fé, eu queria que você visse isso por dois ângulos. Eu entendo que, em primeiro lugar, Paulo está se referindo ao bom depósito, porque esse é o foco de Timóteo, tanto primeiro quanto segundo. Ele fala para Timóteo, usando a mesma palavrinha, guarda, ele fala na primeira carta, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que há em nós. E aqui ele fala, guardei a fé. Então, na carta a Timóteo, essas palavras fé e bom depósito e sã doutrina, elas são a mesmíssima coisa. A fé, o bom depósito e a sã doutrina. Paulo fala, guarda a fé, guarda o bom depósito, guarda a sã doutrina, tudo a mesma coisa. O que ele quer dizer com isso? Eu já expliquei para os irmãos, vou repetir. Em primeiro lugar, ele está se referindo a um corpo de verdade que é tremendamente precioso à igreja. Que se a igreja abrir mão disso, ela deixa de ser igreja. Quais são elas? Qual é esse corpo da fé, esse corpo de doutrinas, essa sã doutrina, esse bom depósito, qual é? É o que nós temos estudado aqui há tanto tempo. Acho que nós já estamos na mensagem 40, se não me engano, a fita de hoje. É a Trindade, a revelação bíblica da Trindade, a revelação da encarnação, a beleza, o significado da encarnação, depois da propiciação, depois da justificação pela fé. Esse é o bom depósito. A igreja tem que saber isso a fundo, porque a igreja vai viver disso e vai pregar isso. Irmão, que coisa importante. Se a sua fé não estiver alicerçada sobre esse fundamento, ela não estará alicerçada em nada, né? Você vai julgar Deus segundo o seu ponto de vista,
Você vai julgar Deus pelas circunstâncias. Você vai julgar Deus pelo seu bem-estar. Você vai julgar Deus pelo que acontece com você ou não. Não é? Você não vai ter um parâmetro seguro. Não, Deus é bom, não importa o que aconteça. Deus é fiel, não importa se eu estou num leito de dor, de enfermidade crônica. Ele é bom, fiel e amoroso. Isso não muda absolutamente. Se você conhece Deus assim, então sua fé tem fundamento. Se você não conhece Deus assim, você não tem nada em mãos. Né? Então, irmãos, esse é a fé que Paulo está falando aqui em Timóteo. Eu guardei a fé. Né? Ele guardou e pregou. Como apóstolo, como mestre, como pregador. Né? Então, irmão, essa é a primeira coisa que nós temos que guardar. Então, a palavra de Deus. Tanto no sentido de revelação, do fundamento, corpo de doutrina, quanto no sentido subjetivo, né? Nossa fé pessoal, nossa relação com Deus. Mas creio que nesse texto, o primeiro significado é esse corpo de doutrina. Agora, é claro que não é só doutrina. São fatos referentes ao nosso Senhor. Não é isso? Então você vê que a fé aqui, seja no sentido objetivo, esse corpo de doutrina, ou no sentido subjetivo, o ato de nós cremos, na verdade eles se entrelaçam. Não é? Imagine a tristeza de você, por exemplo, poder conhecer a sua esposa só baseado no que ela faz. Apenas no que ela faz. Imagine que pobreza. Não é? Você conhecer uma pessoa com a qual você vive em aliança só baseado no que ela faz. Você não conhece quem ela é. Imagine a pobreza disso. Então nós também não conhecemos o Senhor baseado apenas nos fatos objetivos. Que Ele é um Deus triuno, que Ele se encarnou, que Ele foi ao Calvário, que Ele ressuscitou. Esses são tremendos fundamentos. Mas não é só assim que nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos porque é esse que é triuno, esse que se encarnou, esse que nos justificou pela graça, esse que ressuscitou, mora em nós. Mora em nós. Habita em nós pelo seu Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É uma questão de ser, não é uma questão de fazer. Né? Então, irmão, que coisa importante, esse guardar, não é? Eu estou me detendo nisso porque esse é o fundamento da batalha espiritual. Se nós não vamos discorrer sobre esse assunto, porque a finalidade não é essa, eu queria que você ficasse então com a essência, o suprassumo, o mais importante. A igreja é exército de Deus, a quinta figura que Paulo usa é o guerreiro de Deus. Então o que significa isso? Significa que, como ele diz em Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Contra homens, contra circunstâncias, contra uma coisa aqui, outra coisa ali, não é? A nossa luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. E como que nós lutamos? Guardando a palavra, conhecendo a Deus em Cristo, alimentado com as palavras. Paulo não falou isso para Timóteo, você lembra? Timóteo, você deve ser um servo alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura das Escrituras, à meditação e ao ensino. Não é? Timóteo, medita nessas coisas e nelas ser aplicado ou diligente, para que o teu progresso, nós usamos isso no domingo passado, teu progresso a todos seja manifesto. Fazendo como Paulo procurava ligar Timóteo à palavra. E você? Você procura ligar a tua esposa a quê? Você procura ligar teu marido a quê? Você procura ligar teus filhos a quê? Você procura ligar os irmãos da igreja a quê? Se não é a palavra, é a nada. Porque a palavra é o nosso fundamento, né? É a nossa base. Nós exortamos com a palavra, pastoreamos com a palavra, servimos de acordo com a palavra, né? Edificamos uns aos outros com a palavra, orada, cantada, pregada, compartilhada, em todos os níveis. É a palavra, não é? A palavra é o foco da nossa vida, do nosso viver e do nosso reunir, né? Então, irmãos, isso realmente é muito importante na nossa visão da igreja como exército de Deus. Guarda porque o dia mau é certo. Esse texto de Efésios 6, de 10 a 20 é tão lindo, irmão, é tão rico, expressões aí tão significativas. Mas como já falei, a finalidade não é entrar a fundo e estudar, mas pense alguma coisa aí para a sua edificação. Vamos ficar só com esse texto para abordar esse assunto. Pense alguma coisa aí. Veja que Paulo fala, vou destacar algumas coisas desse texto para os irmãos. Abra de novo sua Bíblia em Efésios 6. Vou destacar algumas expressões aí. Veja que Paulo fala assim nesse texto, olha. Primeira expressão que seria interessante destacar. Verso
Efésios 6, vamos abrir lá de novo. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos, duas palavras aí agora no verso 10. No Senhor, veja, e na força do seu poder. Se você quiser saber mais sobre essa palavra, precisa ler Efésios inteiro, para ver o contexto, né? Então olha, por exemplo, no capítulo 1. Se você for lá no capítulo 1, olha lá no verso 20. Ele diz, sede fortalecidos no Senhor, lá no 6, e na força do seu poder. Agora, olha como a Bíblia nos ajuda, irmãos, nela mesma. Olha como ela vai explicando, ela vai nos levando a um pouco aqui, um pouco lá, e você vai compreendendo mais, entrando mais, né? Podendo levar isso mais diante do Senhor. Senhor, aplica isso na minha vida, eu quero conhecer isso, descobrir isso, experimentar isso, né? Olha o que ele fala no capítulo 1 sobre esse Senhor e a força do seu poder. Ele vai explicar. Efésios 1, 20. Verso 19, para a gente pegar o contexto. Ele diz assim, ele ora pelos Efésios por três coisas. No verso 17, 18, ele fala sobre os olhos do coração iluminados. Para saber, agora vem três coisas. A riqueza, aliás, a esperança do seu chamamento. Está lá no meio do verso 18. A esperança do seu chamamento, primeiro. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse é o segundo. Terceiro, e qual? Paulo está orando para que os Efésios descubram, experimentem, vivam essa realidade aí. Olha o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós somos que cremos, né? Suprema grandeza do seu poder para nós, para mim, para você. Que poder? Como que esse poder ficou claro, ficou manifesto, ficou evidente? Aí está escrito, segundo, por meio, através da eficácia da força do seu poder. Veja que é o mesmo tema lá de Efésios 6, revestivos do Senhor e da força do seu poder, né? Então, a eficácia da força do seu poder. Agora o verso 20 vai ir mais fundo, olha lá. O qual, irmão, não é assim, olha, um poder que o Senhor vai exercer diretamente sobre você. Veja a beleza desse versículo. Tem muito de ensino bíblico aí, ó, de Paulo em todos os seus epístolos, que também ele exala aqui. Não é uma questão do Senhor estar lidando com você. Tem irmãos que compreendem assim. Eles se imaginam como se fossem um objeto qualquer movido por eletricidade, né? Um rádio, por exemplo. Se o Senhor fosse a bateria. Então, quando o rádio começou a falhar, está dando para escutar direito, está chiando demais, né? Não está dando para sintonizar bem, então assim, liga lá na bateria, né? Quantas pessoas se referem assim a Deus? Uma referência tão leviana até. O Senhor não é nenhuma espécie de bateria celestial. Eu já ouvi cristãos dizerem assim, eu estou precisando carregar minhas pilhas. Essa expressão. Mas Deus não é bateria, não é? Então carrega em algum outro lugar. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele não é uma bateria, ele é uma pessoa. E essa pessoa realizou algo por nós. E realizou algo por nós que é absolutamente poderoso. Não tem nada mais poderoso que isso. O que essa pessoa fez? Versículo 20 está explicando o que essa pessoa fez. Exerceu o seu poder. Veja que não é uma parcela do seu poder, né? Não é algo do seu poder, mas é o seu poder. Onde que ele exerceu? Em mim? Em você? Não. Exerceu ele em Cristo. Fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Irmão, você vê que é aí que está o poder de Deus? Então agora vamos fazer uma pergunta. Como experimentar o poder de Deus em nossas vidas? Como? Você pode responder assim, ó, pela oração, pelo jejum, pelo sei lá o quê, né? Mas não são respostas satisfatórias, porque são meios de graça, meios. Como nós podemos experimentar o poder de Deus? Em Cristo. Porque nele Deus exerceu o seu poder, tragando a morte. Esse texto fala da ressurreição, que é um dos alicerces da nossa fé. Ele ressuscitou o Senhor dos mortos. Aí está o poder. Foi por isso que o Senhor falou, voltando agora em João 15, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis. Olha o poder aí. Nada podeis. Não tem poder sem mim, sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então o Senhor, Deus exerceu todo o seu poder, arrancando Cristo da morte.
não é? Ressuscitando dentre os mortos. Se eu e você habitamos em Cristo, numa relação com Ele, né? Comendo a Sua palavra diariamente, momento após momento, mantendo a Sua palavra no nosso coração. Em Colossenses, Paulo diz isso: habite ricamente, não pobremente, não superficialmente, mas habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Efésios 3,15, né? Instruí-vos e aconselhai-vos. Que jeito? Com deram na sua cabeça? Com psicologia? Não. Instruí-vos e aconselhai-vos. Com a palavra, claro. Não é? E em Efésios 3, quando ele ora pelos irmãos, ele fala a mesma coisa. Para que vocês, dessa forma, arraigados, alicerçados, possam chegar a toda a plenitude de Deus. Compreender o amor de Deus. Não é? Então, irmãos, isso é fundamental na nossa relação com o Senhor. O Senhor não tem poder para te dar. Esquece isso. Ele já despejou todo o seu poder em Cristo. Assim como tudo dele está em Cristo. Toda sua justiça está em Cristo, porque Cristo é Deus. Toda sua santidade, sua glória, seu amor, sua misericórdia, sua verdade. Cristo é tudo. Cristo é tudo e em todos os que creem. Não é isso que Paulo fala? Então ele já exerceu o seu poder, está escrito aqui, exerceu ele em Cristo, não é em mim, não é em você. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Presta atenção aqui, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quem está sentado? Cristo, segundo esse texto. Mas vai para Efésios 2. Vai para Efésios 2 e lê o versículo 5 e 6. O que está escrito lá? Efésios 2, 5 e 6. Estando nós mortos, essa é a nossa cooperação. Nossa cooperação no propósito de Deus. Nós entramos com a morte. Né? Então, estando nós mortos nos nossos delitos. Olha aí o tamanho da nossa cooperação. Né? Diante do que Deus fez, eu entro com a morte, eu entro com os pecados. No que concerne a minha salvação. Né? Ele nos deu vida diretamente? Diretamente? Não. Juntamente com Cristo. Você vê que tudo é juntamente com Cristo? Os irmãos estão vendo? Tudo é juntamente com Cristo. É vida juntamente com Cristo, é ressurreição juntamente com Cristo, é assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo, não é? Então, irmão, não tem nenhuma parcela de poder guardada no céu para você te esperando, para que você ore e receba. Não. O Senhor te chama para você habitar nele. E se você habitar nele, você tem todo o poder para uma vida vitoriosa, para uma vida triunfante. Agora, desligue-se do Senhor e você cairá. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode ter vivido 90 anos de uma vida cristã. Desligue-se do Senhor e você vai cair aos 90 anos de idade. Porque sem mim, nada podeis fazer. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Então o verso 6 diz a mesma coisa lá do capítulo 1. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é à toa que Paulo usa a expressão em Cristo em torno de 250 vezes nas suas epístolas. 250 vezes em 3 epístolas. É muita coisa. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Só assim nós podemos ser guerreiros de Deus. Agora, para você não achar que eu estou forçando uma interpretação, eu queria que você fosse a Efésios 6 e olhasse mais uma expressão, que vai lançar a luz sobre a mesma verdade que eu estou procurando enfatizar aqui. Efésios 6, 11 agora. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha agora a expressão, para poder ficar firmes. Os irmãos estão vendo que é uma posição de permanência. Não é uma posição de ser arrojado. Não é uma posição de você fazer uma ofensiva a um território inimigo. Não é. O Senhor Jesus já fez a ofensiva dentro do Hades, como diz a palavra. Não é? Aquela jornada ultratumba do Senhor. 3 noites o seu corpo no túmulo, mas o seu espírito muito ativo. A Bíblia diz que em espírito ele pregou, por exemplo, aqueles que foram desobedientes na época de Noé. Pedro nos diz isso, lembra? Então Jesus faz uma jornada ultratumba antes de ressuscitar no domingo. E nessa jornada ele cumpre muitas coisas. Muitas coisas. Uma delas é pregar o Evangelho lá naquele Tártaro, aquela região onde aqueles desobedientes estavam presos, desde a época de Noé. Né? Pedro nos aborda lá esse difícil assunto. Então veja que tremendo poder Deus exerceu em Cristo.
E quando ele ressuscitou a Cristo, ele ressuscitou Cristo. Nós, só por inferência, né? Só porque nós pertencemos a Ele. Só porque Ele repartiu sua vida conosco, então nos uniu a Ele. Por isso nós experimentamos o poder da ressurreição. Então, irmão, não ache que cristianismo é filosofia. Que você vai ganhar poder por fazer isso, ou por fazer aquilo, ou por vir à reunião, ou por ler a Bíblia. Tudo isso é muito, muito importante. Mas são meios da graça. Meios para fortalecer a tua relação com o Senhor. Você vai experimentar poder na mesma medida que você habita em Cristo. Isso é muito importante, sabe por quê? Se fosse diferente, pessoas poderiam experimentar poder sem santidade. E sabe o que acontece com qualquer tipo de experiência de poder sem santidade? Desgraça, ruína. É o que nós temos visto aí, infelizmente, muito. Pessoas que colocam o carisma na frente do caráter, né? Colocam o poder na frente da santidade. Vivem vidas secretas que não agradam a Deus, mas querem esbanjar o poder de Deus. E nós já temos aí exemplos após exemplos de onde isso vai parar, né? Quedas as mais terríveis, porque Deus não se deixa enganar, não se deixa subornar, né? Então, irmão, a nossa relação com o Senhor é dominante nesse assunto de poder. Poder não é uma coisa, poder é uma pessoa, é o Senhor. Para poderes ficar firmes. E olha que lá para frente, um pouquinho mais, versículo... Deixa eu localizar aqui qual verso. 13. Final do verso 13. Depois de ter vencido tudo, olha a palavra aí agora. Permanecer. Está vendo? Que a expressão ficar firme dá exatamente essa ideia. O Senhor não está dizendo assim, vai, abre o peito e entra no território inimigo. Não. O Senhor está dizendo assim, olha, eu já entrei no território inimigo, arranquei as insígnias de autoridade do diabo, lá em Colossenses 2 está escrito, que ele despojou, lembra dessa expressão? Despojou os principados e potestades, significa que tirou aquelas insígnias que general usa, aquelas patentes de autoridade, ele despojou os principados e potestades. E mais, lá diz que ele os expôs à vergonha, à ignomínia. Onde? Quando? Quando triunfou sobre eles na cruz. É por isso que Satanás vai estar do seu lado quando você estiver pregando Jesus. Pode pregar Jesus o quanto você quiser, o diabo vai estar do seu lado. Mas a hora que você pregar Jesus e a cruz, ele vai se irritar com você. Porque nós não somos salvos por Jesus, mas por Jesus crucificado. Paulo fala assim, eu decidi nada saber entre vós. Ele escreve para os coríntios. Eu decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Liga a televisão e você vai ver muita gente pregando Jesus. E olha o que eles estão fazendo com essa pregação de Jesus. Porque é um Jesus sem cruz. E Cristo sem cruz não é Cristo. Quando Lucas escreve sobre ele no seu evangelho, Lucas diz que ele tinha até na sua face, irmão, até no seu semblante, Lucas diz que ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. E ninguém ia tirar desse caminho. Nem Pedro, que ele amava tanto. Quando Pedro falou, não, meu Senhor, não suceda isso com você. Se você for para lá, eles vão te pegar, você vai ser ferido. O Senhor mesmo já tinha falado isso. O filho do homem vai ser entregue na luz. Não, Senhor, não suceda isso contigo. Tem piedade de ti. O Senhor olha para Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Está vendo o que é Cristo sem cruz? Quem que prega Cristo sem cruz? É o diabo. Não são homens de Deus. Homens de Deus pregam Cristo e a sua cruz. Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ler esse texto para nós terminar? Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. De tanta faceta que então nós poderíamos abordar sobre esse assunto da igreja como exército de Deus, se nós entrarmos por muita raia, você vai ficar sem nada no coração. Então eu queria ser bem focalizado nessa noite, para que você guarde uma coisa no coração.
a necessidade de se guardar a palavra de Deus na sua relação com Cristo. Só isso. Guardar a palavra de Deus na sua relação de comunhão com Cristo. Você não precisa de nada mais. Só do Espírito e da palavra. Nada mais. Orando em todo o tempo no Espírito. Lembra que Paulo fala lá em Efésios 6? Né? O escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno, a espada do Espírito e a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. O Espírito e a palavra sempre estão juntos, sempre juntos. Enchei-vos do Espírito, Efésios. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses. Pedro diz, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essas duas coisas sempre andam juntas. Não pode separar. Se você separar o Espírito da palavra, você vai ser um místico. Se você separar a palavra do Espírito, você vai ser um intelectual. E nem o místico, nem o intelectual tem utilidade para Deus. O Espírito e a palavra têm que andar juntos. Vamos ler esse texto então, para nós encerrar. E que palavra? A palavra da cruz. Porque ali Deus exerceu o seu poder. Ali Deus revelou o seu caráter. Ali na cruz Ele se mostrou absolutamente santo. E nós absolutamente pecadores. Ali na cruz Ele deu um não para você e para mim. Você não pode. Para de tentar se justificar. Você não pode. Não é? Então é por causa dessa palavra não que os judeus achavam aquilo, os gentios também, um escândalo. Isso é loucura. Isso é uma loucura. Como que Deus pode descer a um nível tão baixo? É porque o homem desceu a um nível tão baixo. Por isso que Deus desceu a um nível tão baixo. Ele não precisava. Ele podia ficar lá, recebendo adoração, glória, louvor, de tudo que Ele criou. Ele é Deus. Então, quando os sábios desse século perguntarem para você por que Jesus, por que Deus desceu a um nível tão baixo, responda para ele que é porque você desceu a um nível tão baixo. Ele se despiu da sua glória e se fez servo, obediente até a morte, e morte de cruz, porque isso era absolutamente necessário. Então, 1 Coríntios 1, verso 18 diz assim, certamente, não tem nenhuma lenga-lenga aqui, não é? Não tem nenhum tipo de conjectura aqui, tem um certamente. Certamente, a palavra da cruz, olha que ele não fala a palavra de Jesus, aquela coisa melosa que você escuta por aí, né? A palavra de Jesus, que você escuta do Roberto Carlos, da Xuxa, não sei mais de quem, e de tantos pregadores nesses púlpitos modernos. Não é essa coisa distorcida aí não é? Paulo está falando a palavra da cruz. Você nunca vai ouvir essas pessoas falando de cruz. Você vai ouvir elas falando de Deus, de paz, de Jesus, dessas coisas você vai ouvir. Mas isso não salva ninguém. Irmão, é impressionante hoje, né? Nós vemos pessoas que se dizem ateus. Estou colocando isso aqui só de relance, porque até o diabo é crente. Em Efésios diz, em Tiago capítulo 1, diz que até os demônios creem que Deus é Deus, e eles estremecem, porque eles sabem que são criaturas. Você vê que existe um tipo de fé que não salva ninguém, que até o demônio tem? Quão importante é nós vermos isso. Os demônios não só creem em Deus, como tremem, estremecem. Tiago diz lá na sua epístola, né? Então qual é a fé que salva? É a fé em Deus, o Pai, o Supremo Arquiteto de tantos, né? O Jesus Superstar, ou sei lá mais o que? É essa fé que salva? Não. O que salva é o Jesus da cruz. É o Cristo crucificado. Aquele que é escândalo para os judeus, é loucura para gentios. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura. Se você quiser ser bem aceito, irmão, na hora de pregar o Evangelho, desiste de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho implica, naturalmente, em você ser visto como um antiquado. Né? Ele só é esclarecido para aqueles que o Senhor revelar. É uma obra de Deus no coração humano. Não é? E nós somos chamados para pregar a palavra da cruz. Não é você tentar florear. A teologia do século XX, muitos teólogos aí, grandes intelectuais, e a maioria deles mais nada, só intelectuais, tentaram usar a filosofia como ferramenta para interpretar a teologia. E fizeram uma bagunça tremenda.
Usaram a filosofia, não, olha, Jesus, ele se encarnou por causa disso, por causa daquilo, ele tenta explicar e burilar a verdade. E por que na filosofia diz que a essência não sei do quê? E você vai ver eles usando filosofia para tentar interpretar a teologia, como se a teologia precisasse da filosofia. Paulo era por natureza um filósofo, não tenha dúvida disso. Mas quando ele escreve para os Coríntios ele fala assim, eu decidi nada saber entre vós, porque nada disso interessa para vocês. O que interessa para salvar vocês e edificar vocês é Cristo Jesus e este crucificado. E quando eu estive no meio de vocês, eu não fiz uso de oratória, de retórica de linguagem, de filosofia humana, está escrito no capítulo 2 aí, dessa epístola. Mas eu estive no meio de vocês em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé de vocês, não se apoie em sabedoria humana, em filosofia, palavras bonitas, em oratória, eloquência, nada disso, mas no poder de Deus. Os irmãos estão vendo? Paulo tinha um ministério tão focal, né? Então, vamos ler o finalzinho desse texto para a gente terminar, o tempo já acabou. Versículo 21. 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, que é Cristo encarnado, essa é a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. João diz que ele veio para que era seu, os seus não receberam. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou sabedoria do mundo, não foi capaz de reconhecer o Senhor encarnado. Então aprove a Deus salvar, não os que sabem, não os que entendem, mas os que creem. Que coisa linda, né? O Senhor é capaz de salvar o louco e condenar o sábio. Porque o sábio apoia no que ele crê, não é? O inepto, se o Senhor lhe revelar quem é Cristo, ele vai crer. Isso não depende de inteligência, não é? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação de hoje não é loucura. A pregação de hoje é aceita pelo mundo. A igreja está cheia de mundanos. Pessoas que acharam que se converteram, mas que nunca se converteram. Estão lá esperando uma hora que vai cair um monte de dinheiro no quintal delas. Que é isso que está sendo pregado para elas. Não é? Essa pregação não é loucura. Essa pregação é muito lógica, muito sensata. Só que ela é espúria. Né? Versículo 22 diz, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Esse aí é o cristianismo de hoje. Pede sinal e busca sabedoria. Os místicos e os intelectuais pedem sinais e buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Um escândalo para os judeus, uma loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Essa é a questão, irmão. Pela graça de Deus nós fomos chamados. E a pregação do Evangelho vai alcançar os chamados. Não se preocupe, não. Pregue o Evangelho apenas e não se preocupe com os resultados. Não se preocupe em colocar florzinha em torno do Evangelho. Né? Pregue o Evangelho como ele é. E o Senhor vai chamar aqueles que ele quiser. Né? Tanto judeus como gregos, os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus está se referindo à cruz, não é? As pessoas olham a cruz e veem ali loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus também se refere à cruz. É mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, eu e você, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas, eu e você, para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo, eu e você. Escolheu as desprezadas, mesma coisa. E aquelas que não são, esses somos nós, né? Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vós sois dele em Cristo Jesus. Mais uma vez Paulo usando o em Cristo Jesus. O qual Cristo se nos tornou da parte de Deus tudo o que nós precisamos. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então, irmãos, eu creio que esse é o foco. Nós, como exército de Deus, temos que guardar o bom depósito da fé, os fundamentos, os alicerces da revelação de Deus. Viva por isso e morra por isso. Não negocie nenhum desses fundamentos, porque eles são fundamentos. Se você se afastar deles, a sua casa vai cair. Se você se afastar da visão da Trindade, da encarnação de Cristo, Deus homem, plena divindade, plena humanidade, a cruz, a propiciação, a justificação, a casa vai cair. Se você não guardar.
esse depósito. E no que concerne a sua vida individual, se você não viver em estreita relação com Cristo, guardando a sua palavra e meditando nela, a sua casa também vai cair. Porque nós vivemos não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E nós somos guerreiros para permanecer firmes na vitória do nosso vencedor, que é Cristo, que Ele já conquistou. Para vestirmos de toda essa armadura que Ele já nos concedeu pelo Espírito e pela palavra, todos aqueles itens, capacete de salvação, couraça de justificação, toda aquela armadura maravilhosa, e permanecermos firmes contra as investidas do inimigo. O terreno do Senhor já está ganho. Nós temos que mantê-lo firmemente com a sua palavra. Qualquer ofensiva, nós abriremos com a palavra, que é a espada. Mas a nossa primeira posição é de guardar o que nós já conquistamos em Cristo, ou o que Cristo já conquistou por nós. Tudo, simplesmente tudo. Né? Então, eu creio que nós precisamos de um equilíbrio aí, nessa visão, né? Para não nos confundirmos. Hoje, como eu já falei, você liga a televisão e você vê ali no palco, às vezes, uma arena, né? Uma arena muito estranha. Pastores brigando com pessoas que, hipoteticamente, estão endemoninhadas e dialogando com o demônio, e o demônio dá toda a sua ficha, de onde que ele vem, o que ele faz, para onde que ele vai, o que ele gosta, né? Uma coisa absurda, completamente sem fundamento na palavra. Não é? E quem está fazendo isso? Não é o mundo, é o cristianismo. Então nós precisamos nos guardar, irmão, nos guardar. Nós temos necessidade de ter uma visão clara, de pregar. Nós somos tão responsáveis, né? Por anunciar isso que nós cremos, pregar esse Cristo crucificado, simples, né? Mas é a única pregação que salva, porque é poder de Deus, sabedoria de Deus. Amém. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Pai, nós pedimos a Ti que nos capacite a viver em uma estreita relação com o Senhor, na Tua palavra e no Teu Espírito. Nós queremos realmente guardar o bom depósito que foi já despejado em nós, a Tua igreja. Nós queremos ter ousadia ao proclamar esse depósito. Nós queremos não acrescentar nada a este tão puro Evangelho, mas pregarmos a Cristo e este crucificado. Nós queremos também, Senhor, que o Senhor nos aprofunde numa relação em espírito contigo, de tal forma que possamos aprender a orar em todo o tempo no Espírito, em súplica por todos os santos, como Tua palavra diz, e estejamos verdadeiramente guardados, Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabalável. Nos dá mais clareza, Senhor, também nesse assunto, de que nós somos para Ti um guerreiro. Nos ajude a ver a nossa posição assim, Senhor, e a podermos cooperar contigo nessa batalha espiritual, guardando o nosso coração, sendo guardadores de outras vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê compreensão e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.